Você vai financiar uma casa e o banco não te explica os tipos de taxa que você tem para pagar, que você pode escolher, e aí você faz um negócio e entra numa grande armadilha, né? Será que é melhor financiar pela poupança, pelo IPCA ou pelo tradicional taxa mais TR? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar aqui na prática, fazer conta com você, para você identificar o que é melhor no seu caso, tá? E se você já fez um negócio, é hora de você se livrar das armadilhas que você pode ter assinado nesse instante. Meu nome é Rafael Recidive e eu sou especialista em clareza financeira. Estou aqui para ajudar você a fazer o dinheiro sobrar e a viver em paz com as finanças. E nessa questão do financiamento imobiliário, é muito interessante esse assunto e muito importante, né? Porque quando a gente fala de casa, uma casa, para mim, ela não é sobre dinheiro, né? A casa é sobre a família, é sobre a vida que a gente vai viver, é sobre aquilo que importa, entende? No entanto, embora seja sobre família, a casa tem um preço. E ali, quando a gente vai comprar isso, então, a gente tem que ter clareza financeira, para que a gente não faça daquele sonho da casa própria, daquele sonho de ter um espaço maior para a família, daquele sonho de ter o nosso espaço, que a gente não faça dele um pesadelo para as nossas vidas, né? Eu posso comprar uma casa financiada e eu tenho ajudado muitas pessoas a fazerem isso da melhor forma. No entanto, esse sonho não pode virar um pesadelo. Por isso você vai precisar entender um pouco mais sobre como funcionam as taxas para você fazer o melhor negócio, certo? E só para te exemplificar, vou te falar o seguinte, ó, atendi uma pessoa que fez o financiamento por um tipo de remuneração específico, no caso era a poupança, e ali 1 ano, antes de 2 anos depois do financiamento, uma parcela que era R$2.000 já estava em quase R$4.000 por causa do reajuste. Por que aconteceu isso? Porque naquele momento de escolher, provavelmente a pessoa foi ou pela taxa mais baixa, né? Ou então ela não tinha conhecimento e foi por aquela que o banco indicou, enfim, talvez o banco quis vender aquela parcela ali para o cliente naquele momento, foi aquilo que foi possível aprovar, né? Como a taxa estava mais baixa, aprovava mais pelo tipo de parcelamento que fazia a parcela ficar menor. Então, a falta de conhecimento faz a pessoa entrar em cilada, né? E aí, vamos para a tela do meu computador aqui, ó, que para a gente entrar nesse assunto, eu quero falar um pouco para você então quais são os tipos de taxas mais comuns que você tem hoje para fazer o seu financiamento imobiliário, né? Nós temos aqui aquele financiamento que pode ser uma taxa, né, que é uma taxa pré-fixada, mais poupança. Então, essa é uma forma que é mais recente de financiamento, né, que os bancos criaram aí, disponibilizaram isso no último ano. Tá? Nós temos uma possibilidade que é você financiar a sua casa pagando taxa mais IPCA, que é a inflação, e nós temos o tradicional taxa mais TR, que é a taxa referencial. Só para você ter uma ideia aqui, ó, para ficar mais claro para você, a taxa mais poupança é assim, ó, normalmente, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos propostas em torno de 4,5% aqui, ó, então 4,5% mais poupança. A poupança, como é que ela funciona? Ela rende, se a Selic estiver maior que 8,5%, a taxa básica da economia, ela vai render 0,5% ao mês mais TR, né? Que é o caso hoje. Então, hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo para você, a poupança está rendendo 6,17% ao ano, tá? Então, no financiamento que você faz para pagar aqui a taxa mais a poupança, nesse exato momento que eu estou gravando isso aqui para você, essa pessoa estaria pagando exatamente isso daqui, ó. Vou fazer para você, ó. 4,5 mais 6,17, 10,67% ao ano de juros, tá? Mais TR. A TR hoje, né? A TR ela foi zerada por muito tempo, mas com as últimas questões econômicas que nós tivemos na pandemia, aumento de preços, de taxa, uma série de coisas, ela começou a aparecer, né? A reaparecer depois de muito tempo sem aparecer aqui. A TR hoje anual ela é em torno de 2%, tá? Só para você ter noção. Então assim é como funciona a poupança. Qual que é o grande benefício da poupança? O grande benefício é que se você contrata nesse cenário, se você contrata um financiamento imobiliário pelo índice da poupança, no cenário atual, que a Selic está muito alta e a poupança está no patamar máximo, vai acontecer o seguinte: se a Selic começar a cair,
e vier aqui abaixo de 8,5, você vai começar a pagar menos. Por quê? Porque quando a Selic está abaixo de 8,5, a poupança rende 70% da Selic. Então, você precisa tomar cuidado pelo seguinte, ó, aquele caso que eu te falei, do cliente que começou a pagar pouco e está pagando muito, é porque na época que contratou, provavelmente a poupança estava muito baixinha, né? Nós tivemos taxa Selic de 2%. Na taxa Selic de 2%, esse mesmo financiamento aqui teria uma taxa que é quase a metade desse valor. Por quê? Porque a poupança de 6% ela estaria pagando 1,5% ao ano, em torno mais ou menos isso, né? No entanto, esse aqui é um jogo de longo prazo, então toma cuidado com aquilo que você faz, porque a economia ela muda ao longo do tempo, tá? Muito bem. Então hoje, nesse cenário que a gente tem hoje, seria interessante fazer pelo índice da poupança, porque a poupança está na taxa máxima. Então a poupança vai tender agora a cair, então o financiamento pode acontecer dele cair, tá? Quando você contrata com taxa mais IPCA, você paga também uma taxa fixa, né? Por exemplo, 4%, mais o IPCA, que é o índice da poupança, o índice oficial da poupança, né? O índice de preço do consumidor amplo aí, que é a inflação divulgada pelo governo, que hoje está de 4% a 5%, tá? Então, por exemplo, se você contrata aqui um pelo IPCA, você pagaria aqui, nesse cenário que eu simulei, né, na verdade, 8% ao ano. No entanto, precisa tomar cuidado, por quê? O IPCA chegou aí nos últimos anos a 10%, entende? Então, se nós temos um IPCA de 4%, olha o perigo disso aqui, gente, você que está me ouvindo. Você vai lá e fala assim, ah não, vou fazer pelo IPCA, o IPCA é o mais barato, certo? E contrata. Aí o IPCA que está 4%, vai para 10%. De repente, algo que estava baratinho, ficou um absurdo, você planejou pagar uma parcela X, a parcela aumentou demais, você está passando dificuldade por conta daquilo que você assumiu. Então é jogo de longo prazo. Cuidado com essas armadilhas, cuidado porque a economia é cíclica, ela sobe e desce. Taxa de juros sobe e desce, inflação sobe e desce. Então isso sempre aconteceu. Então você precisa ficar atento nisso, só para você fazer um negócio com consciência, tá? Na minha visão, mas isso é uma visão pessoal, tá? A última opção que eu faria aqui é taxa mais IPCA. Considerando o jeito que o nosso governo gerencia a economia, o jeito que eles tomam decisões e as coisas que eles fazem, eu deixaria essa aqui como a última opção, porque ela é a mais arriscada. É a mais arriscada, é a mais volátil, aquela que representa o maior risco, tá? E nós temos o tradicional taxa mais TR. Então nós temos financiamento aqui, que paga lá você paga 10,4% ao ano, mais TR, por exemplo, certo? Nesse caso aqui, ó, essa aqui, historicamente, esse estilo aqui é o estilo mais seguro, tá? Então, se você faz um negócio de longo prazo, você quer ficar mais em paz com aquilo que você está fazendo, você pode fazer hoje, no atual cenário, e considerando os últimos 20 anos aí, uma longa história para trás, você pode fazer por taxa mais TR. Porque mesmo que isso aqui saia um pouco mais caro agora, é o jeito que menos representa risco de você estar pagando 2.000 agora e 4.000 amanhã, ok? No entanto, aquilo que eu falei, no cenário de Selic alta, a poupança pode ser um bom negócio. Só para você ter uma ideia, hoje o Banco Central está divulgando o Boletim Focus, que é um boletim que sai ali semanalmente com as projeções para a economia. Ele está divulgando uma taxa Selic de 9% já no final do ano que a gente está gravando esse vídeo de 2024. Isso significa que a poupança, a Selic já vai ficar pertinho ali desses 8,5%, e caindo abaixo disso no próximo ano, quem fizer um financiamento pela poupança hoje pode ser beneficiado e pode começar a pagar menos a partir do ano que vem, tá? Mas, Rafael, isso vai acontecer? São projeções, é muito possível que aconteça sim, no entanto, não se pode prever o futuro totalmente, as coisas são incertas na economia, principalmente, como eu falei, em função da forma como o governo gerencia as coisas, da forma como o Brasil, como é que a gente faz as coisas por aqui, tá? Então você agora já é capaz de olhar para isso aqui e pensar, peraí, no meu caso, qual que seria o melhor, né? Lembrando que sempre que você faz um financiamento imobiliário, e aí falando já um pouco sobre, será que agora é o momento de fazer um financiamento imobiliário? Eu falei para você
que a nossa taxa Selic ela está em queda, né? Então hoje ela é 11,25% e até o final do ano a projeção é que ela já esteja em 9%. Então muita gente fala assim, Rafael, mas então eu tenho que financiar agora? Ó, se você financiar agora está mais caro, tá? Se você financiar quando tiver 9%, vai estar mais barato. No entanto, tem um fator interessante que a gente observar, que também é uma coisa de economia, assim, que pode acontecer. Quando a taxa Selic cai, a tendência é aumentar o número de financiamentos. Se aumenta o número de financiamentos, a procura por imóveis, pode ser que o preço dos imóveis aumente e esse desconto aqui na taxa de juros pode ser que não compense, né? Pode ser que, dependendo do que acontece com o preço dos imóveis, pode ser que essa redução aqui na taxa seja compensada com esse aumento de preço. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que ter clareza financeira e a partir da sua clareza financeira você toma essa decisão. E pode ser agora. Porque também tem um detalhe, se você faz hoje um financiamento e a Selic está assim, quando ela cair para cá ou menos do que isso, você tem a possibilidade de fazer o quê? Portabilidade. E fazendo uma portabilidade, você poderia tranquilamente... Você pode, né, reduzir a sua taxa e passar a pagar menos a partir do momento que você faz essa portabilidade. Quer trocar a dívida de um banco para o outro, né? E aí troca a taxa de juros, faz uma negociação diferente e aí você poderia reduzir isso daqui, certo? Agora, indo para a tela do meu computador, aqui para a nossa planilha de financiamento imobiliário, aqui você consegue simular, ó. É interessante você observar que quando você faz um financiamento imobiliário, que é algo de longo prazo, qualquer mexida na taxa representa uma grande diferença. Só para você ter uma noção, olha só, eu fiz um financiamento de 1 milhão aqui, uma simulação em 30 anos, a uma taxa de 10,49% ao ano, tá? Se essa taxa, ao invés de 10,49, ela é 0,49 menos, olha aqui, ó, 10,49 você pagaria pela tabela Price 3.163.797, pela tabela SAC 2.506.000. Então a tabela SAC é mais barata, né? No canal aqui tem inclusive um vídeo que eu falo sobre isso. Se a taxa ela é apenas 0,49 a menos, ou seja, 10%, olha a diferença, gente. Ó, de 3.163.000, você já pagaria 3.045.000, dá 120 mil quase de diferença no final do financiamento, tá? Se a gente pegar ali na tabela SAC, ó, 2.439, 2.506. Então, 60 mil reais de diferença nos juros da tabela SAC. Então, uma pequena diferença num negócio de longo prazo, ela faz uma grande diferença, tá? Essa planilha, inclusive, está disponível para os meus alunos. Se você quiser acessar ela, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Tá? Você faz a sua inscrição para o meu treinamento Clareza Financeira, você recebe acesso não só ao treinamento em si, para você ter clareza financeira para tomar as melhores decisões, mas também de bônus essa planilha aqui para você simular o financiamento, simular a amortização antecipada, saber em quanto tempo você termina de pagar, quanto de juros você está pagando, né? Todas essas questões aí. E ali, ó, na tabela Price a gente sabe o valor da prestação e os juros que eu estou pagando. Na tabela SAC, que é aquela decrescente, a gente também consegue calcular, tá? Então, resumindo, não tome decisão de financiamento imobiliário apenas pensando no valor da parcela hoje, sem ter clareza financeira, porque essa parcela ela pode variar muito ao longo do tempo, dependendo da forma como você financia, dependendo de como você fez esse contrato. E como é um negócio de longo prazo, faça isso com consciência, porque a casa nova é para melhorar a vida da sua família e não é para criar problema e para criar dor de cabeça. Imagine você lá na sua casa nova, maravilhosa, e aí de repente você está perdendo o sono por causa do financiamento que você fez daquilo. Não é esse o intuito, né? Vamos realizar o sonho, mas que seja verdadeiramente um sonho realizado, que não se torne um pesadelo, tá bom? E se fizer sentido você ter a minha ajuda nesse processo para tomar a melhor decisão, eu tenho ajudado pessoas a financiarem casas aí de até 2 milhões de reais, até mais do que isso, você pode também entrar aqui no link, fazer a sua inscrição para o Clareza Financeira e ali você vai poder falar comigo, vai poder marcar uma reunião comigo, inclusive para eu poder te guiar nesse processo de clareza, para que você tome decisão e que essa decisão seja realmente, te traga realmente bem-estar, qualidade de vida, alegria para a sua vida. Beleza?
Então eu vou ficando por aqui, espero que tenha feito sentido para você. Você pode colocar um comentário aqui para falar comigo, para eu saber se esse vídeo fez sentido, se te ajudou de alguma forma, e a gente se vê em breve. Bora prosperar, eu estou junto com você.